Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à página do Especial Jus. Nessa terça-feira, 11 de dezembro, temos a honra de inaugurar um evento que promovemos para a divulgação dos nossos cursos de pós-graduação, que é a nossa semana de pós-graduação no Especial Jus. E o propósito dessas 3 palestras, nessa terça, na quarta e na quinta, é, na verdade, trazer temas da moda e de extrema utilidade na prática profissional previdenciária para orientar as pessoas que precisam de alguma atividade recente no direito previdenciário, de alguma medida mais urgente. E é por isso que hoje nós vamos falar da indenização previdenciária como um caminho para a antecipação da aposentadoria por tempo de contribuição. É um dos temas da moda. Muita gente quer se aposentar logo antes da próxima reforma previdenciária, que eu acho que já muda alguma coisa no final de 2019. Está tudo muito incerto sobre reforma previdenciária. O futuro governo Bolsonaro, nem ele mesmo sabe como vai ser, se vai ter uma reforma infraconstitucional, se vai ter uma constitucional. Já se fala em fatiar em 3, 4 etapas, está tudo muito incerto. Mas, com certeza, no governo dele, a gente vai ter modificações na legislação previdenciária, principalmente a inserção da idade mínima para aposentar sempre no âmbito do regime geral de previdência social. E para prestigiar os alunos que estão assistindo e que se inscreveram, quem não se inscreveu ainda, aqui no Facebook tem o link, também na nossa bio do Instagram, Frederico Amado também tem um link. Na quinta-feira, na última palestra, nós vamos fazer sorteios de livros. Eu vou sortear o Prática Previdenciária no GEF, vou sortear o Prática Previdenciária na agência do INSS, no Conselho de Recursos e Seguro Social. Vou sortear um exemplar também do curso prático de cálculos previdenciários e vamos sortear bolsas de 50%, metade da mensalidade, tanto aqui da pós-graduação presencial em prática previdenciária aqui em Salvador, na Pituba, em parceria com a Faculdade Batista Brasileiro, quanto da pós-graduação EAD, que nós temos a parceria com a Faculdade Verbo Educacional também. Vamos sortear essas meia bolsas e é necessário que você esteja cadastrado no nosso link de cadastro, que você acha aqui tanto no Facebook quanto no Instagram, até o momento do sorteio, na quinta-feira à noite. Se você está assistindo e não fez, corre lá e faz o seu cadastro. Bom, vamos iniciar o nosso propósito principal, que é essa temática. Nós temos hoje a aposentadoria por tempo de contribuição, que é um benefício previdenciário dos mais comuns. E o problema é que nós temos a incidência do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é a regra geral. O fator previdenciário é obrigatório no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Daí que, quando a pessoa é muito jovem, o fator é abaixo de 1,0 e reduz o valor do salário de benefício. Vou dar o exemplo da minha sogra, é o exemplo, inclusive, que a gente tem aqui no nosso livro, no curso de Direito de Processo Previdenciário. A megera, minha sogra posso falar assim, né? Mas é brincadeira. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. A megera se aposentou em 2012 por tempo de contribuição com 50 anos de idade e 30 de contribuição. O fator previdenciário dela deu 0,5996. Vamos arredondar para 0,6. O fator previdenciário 0,6, 1,0 menos 0,6 dá 0,4. Esse 0,4 é redução de 40%. Toda vez que o fator previdenciário é abaixo de 1,0, reduz o valor do salário de benefício do segurado. Resultado, ela com o fator previdenciário negativo, perdeu 40,1 aproximadamente por cento da renda da aposentadoria por tempo de contribuição que ela recebeu em 2012. Na época ia ser 3.600 e tanto, praticamente o teto do ano, que era 3.800 e alguma coisa, foi reduzido para 2.100 e poucos, porque naquele período o fator previdenciário era obrigatório para todas as aposentadorias por tempo de contribuição. 3 anos depois surgiu uma regra de exceção, dentro do artigo 29-C, introduzido em 2015. Sistema de pontuação 8595, que daqui a uns dias, a partir de 31 de dezembro deste ano de 2018, vira a regra 8696.
Esse sistema de pontuação faz com que o fator previdenciário se torne facultativo na aposentadoria por tempo de contribuição. Somando a idade e o tempo de contribuição do homem e dando 95 pontos, desde que ele tenha pelo menos 35 anos de contribuição, o fator é facultativo. Por exemplo, o homem tem 60 de idade e 35 de contribuição. Deu 95 pontos, tem 35 de contribuição, ele aposenta hoje por tempo de contribuição com o fator facultativo, ou seja, fator facultativo quer dizer que só vai incidir se for para elevar a renda. O homem com 36 de contribuição, 59 de idade. O homem com 35,5 de contribuição, 59,5 de idade, porque o artigo 29C da Lei 8213 prevê que as frações são computadas. Agora, se o homem tem 61 de idade e 34 de contribuição, embora dê 95 na soma, não vai aplicar. Por quê? Porque ele não tem 35 anos de contribuição. Aliás, esse é o erro mais comum desta regra, que tem gente que soma idade, tempo de contribuição, acha que se der 8,5 mulher, 9,5 homem, afasta fator. Não é bem assim, porque a regra requer pelo menos 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. Quem adquirir essa pontuação até 30 de dezembro deste ano tem direito de aposentar com fator facultativo por tempo de contribuição. Já em 31 de dezembro deste ano, a regra muda 86 pontos para as mulheres e 96 para os homens. Ah, professor, quer dizer que todo mundo que requerer a partir de 31 de dezembro de 2018 é 8696? Não, porque aplica o tempus regit actum do direito adquirido. É o parágrafo 4º do 29C da Lei 8213. Não vale a pontuação do momento do requerimento administrativo. Vale a pontuação no momento em que você reúne todos os requisitos. Se a pessoa reuniu os requisitos em novembro de 2018 e só requerer em fevereiro de 2019, vai aplicar o 8595 e não o 8696. E por que eu estou falando isso, professor? Uma palestra de indenização previdenciária. Porque essa é a grande utilidade. Tem pessoas que ainda não têm a pontuação, 85 pontos mulheres e 95 pontos para os homens. Tem lá 83, 84 mulher, 93, 94 homem. E, vulgarmente falando, estamos correndo atrás do tempo para aposentar. Se fala muito isso, quero meus tempos e tudo mais. E há uma situação em que é possível promover o pagamento da indenização previdenciária para que o período seja computado como tempo de contribuição e a pessoa consiga esse tempo de contribuição e forme o direito antes de eventual reforma previdenciária. A situação mais comum em que a indenização previdenciária ela é cabível, embora não seja a única, mas é a mais comum, é a situação que o próprio artigo 45-A da Lei de Custeio versa, que é o contribuinte individual autônomo que trabalhou como autônomo em período mais remoto e não recolheu a contribuição previdenciária. Se o autônomo trabalhou nos últimos 5 anos, ele recolhe a contribuição previdenciária em atraso com os encargos legais. Mas se é um período mais antigo, após 5 anos lá para trás, ele não pode pagar mais a contribuição previdenciária diretamente falando, pois nós temos a decadência de 5 anos que fulmina a possibilidade de recolher a contribuição previdenciária para períodos mais remotos. Daí que, quando o contribuinte individual autônomo lá atrás trabalhou, exerceu atividade laboral remunerada e nada recolheu, se ele fizer a prova que trabalhou, ele pode indenizar o período e, via de consequência, computá-lo como tempo de contribuição para fins do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Vejam aqui na tela a previsão normativa da indenização previdenciária nesta situação, que é o artigo 45-A da Lei de Custeio da Seguridade Social. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício no regime geral ou mesmo de contagem recíproca no tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência deverá indenizar o INSS. Vamos supor um caso real. Um advogado pretende se aposentar por tempo de contribuição.
quando foi analisar, ele tem 60 anos de idade e tem 34 anos de tempo de contribuição recolhido. 60 com 34, dá 9,4, ele não tem a pontuação, falta um ano, porque tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição. Aliás, a aposentadoria comum por tempo de contribuição sem pontuação também tem que ter 35 anos de contribuição. Aí esse homem tem que trabalhar mais um ano. Aí nós estamos em dezembro de 2018. Aí ele está pensando, poxa, mas está muito arriscado. E se dezembro de 2018 já tiver mudado tudo e tiver inclusive feito a extinção da pontuação? Além disso, dezembro de 2019, que é o ano que vem, a pontuação já vai estar mais longa, já vai ser 9,5. Aí eu vou ter que trabalhar mais um pouquinho. Aí esse advogado, ele tem um histórico, já teve emprego, já teve tudo. E fazendo a apuração do seu histórico contributivo, se identificou que há 18 anos atrás, no ano de 2000, ele exerceu a advocacia naquele período, mas não recolheu nenhuma contribuição previdenciária. Naquele período ele já era contribuinte individual autônomo. O contribuinte individual autônomo ele tem a responsabilidade fiscal de pagar mensalmente a sua contribuição previdenciária, até o dia 15 do mês subsequente à competência. E quando ele não recolhe, aquele período não é considerado para efeitos previdenciários. Inclusive, ele já tinha inscrição como advogado no ano de 2000. E ele consegue até cópia dos processos judiciais que atuou com peticionamentos no ano de 2000. É indiscutível que ele foi advogado autônomo no ano de 2000. E é incontroverso que ele não recolheu nada no ano de 2000. Esse é um caso clássico que se amolda aqui no artigo 45-A da Lei de Custeio. Um advogado autônomo que está provado que é advogado, tem cópia dos processos, já tinha inclusive inscrição no INSS como advogado autônomo, pagou períodos anteriores ao ano de 2000 e nada recolheu. A pergunta que eu faço para você, meus queridos, ele pode pagar diretamente a contribuição previdenciária os 12 meses do ano de 2000? Não, porque nós estamos em 2018, você tem 18 anos. Em 5 anos o tributo decaiu, ele não pode nem ser cobrado mais pela Receita Federal do Brasil. Daí que, se ele quiser que o INSS, na própria via administrativa, na sua agência da Previdência Social, considere o ano de 2000 como tempo de contribuição, ele pode solicitar o cálculo e fazer o pagamento da indenização previdenciária das 12 contribuições previdenciárias mensais inerentes ao ano de 2000. E se ele pagar, ele já sai inclusive aposentado da agência do INSS. Porque nesse exemplo ele tem 60 anos de idade e 34 de contribuição. Pagando esse ano de contribuição, ele aumenta de 34 para 35. 35 com 60 dá 9,5. Ele sai inclusive na pontuação antes de virar a pontuação 96. Então, qualquer pessoa que exerceu atividade laboral remunerada como autônomo, não recolheu, e o período é mais remoto e após 5 anos, tem o direito de pagar no INSS a indenização previdenciária. O que pode dar bode, dar problema? É se a pessoa não tiver a prova da atividade na época. Se o período a ser indenizado, a pessoa já possuía uma inscrição previdenciária como contribuinte individual autônomo, ativo no INSS na época, como no exemplo que eu dei, que é um exemplo real, inclusive, que chegou ao meu conhecimento. Nesse caso, o INSS não pede documentação nenhuma, ele já era inscrito como advogado no ano de 2000. Mas se a pessoa quiser indenizar um período remoto que sequer tinha indenização previdenciária, o INSS vai pedir algum documento para fazer a prova da atividade remunerada no período. Se for um representante comercial, alguma nota de venda, se for um advogado, cópia de processo, alguma documentação que comprove que a pessoa na época exerceu atividade laboral remunerada. Porque assim o pessoal está louco para indenizar, senão as pessoas indenizar períodos que sequer trabalharam para poder se antecipar precocemente. Professor, e como vai se dar o cálculo dessa indenização? A indenização, no exemplo que eu dei, é para contar tempo de contribuição no regime geral. Mas às vezes a pessoa já é servidora pública e quer fazer o mesmo. Por exemplo, eu tenho um amigo que é defensor público, ele advogou uma época e não recolheu. Então ele está querendo pagar a indenização do regime geral para que o INSS emita uma certidão de tempo de contribuição para levar o tempo do regime geral para o regime próprio. Então essa indenização de períodos
de autônomos que laboraram no regime geral e não recolheram e o período já foi alcançado pela decadência, também tem utilidade em termos de regime próprio de previdência social, que é indenizar a pessoa servidora hoje. Esse colega meu advogou, não pagou nada na época, ele indeniza, depois que indenizar o INSS emite a certidão de tempo de contribuição e ele leva para o regime próprio mediante a contagem recíproca. Agora vamos ver como é que se calcula o valor da indenização previdenciária. O valor da indenização a que se refere esse artigo e o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.213 corresponde a 20%, que é a mesma alíquota do contribuinte individual autônomo de... Essa aqui do inciso 1 é a indenização para o próprio regime geral, que é o exemplo real que eu trouxe para vocês. 20% da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição reajustados, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde o Plano Real, que é julho de 94, que é a mesma fórmula de cálculo, pessoal, do salário de benefício. Você vai pegar os salários de contribuição, no INSS apertar um botão, o sistema já dá pronto. Você pega todos os salários de contribuição do segurado do Plano Real, corrige monetariamente, descarta os 20% menores, faz média aritmética simples dos 80% maiores e aplica 20% sobre isso para cada mês a ser indenizado. Vamos supor que essa média aqui, do exemplo que eu dei do advogado, deu R$2.000. Quando você joga uma alíquota de 20% sobre R$2.000, você chega a R$400. Então esse advogado, para considerar o ano de 2000, que são 12 competências, tem que pagar R$400 por mês. 12 meses vezes 400 vai dar R$4.800 de indenização. No entanto, há a incidência dos encargos, que é a parte de multa e juros. Nós temos aqui no parágrafo 2º que sobre os valores apurados na forma do parágrafo 1º desse artigo, vão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Então esse valor ele acaba multiplicando por 3, 4, 5, a depender do período mais remoto, quando você joga esses encargos do atraso. Nesse exemplo que eu dei, que é a competência do ano de 2000, vai pagar multa e juros, não tem jeito. Só que essa multa e juros, no texto anterior que existia aqui, ela foi criada no ano de 96. E aí a jurisprudência do STJ diz que períodos anteriores a 11 de outubro de 96 não pode ter a parte da multa e dos juros, só a correção monetária. Só que no exemplo que eu dei não foi depois de 96 do ano de 2000. Nem judicialmente ele consegue derrubar essa multa. Vejam aqui o STJ, por exemplo. Não são exigíveis esses encargos no períodos anteriores a 11 de 10 de 96, ante a inexistência de previsão legal, conforme entendimento pacificado no STJ, como o RESP 774126 e o RESP 760592. Para se apurar os valores da indenização, devem ser considerados os critérios legais existentes no momento sobre o qual se refere a contribuição. E aí o pessoal, quando é o período anterior a 11 de 10 de 96, normalmente paga a multa e os juros e depois entra com ação contra a União para pedir restituição. Essa ação, inclusive, não tem nada a ver com o INSS, graças a Deus, né? Um processo a menos para nós. Porque essa parte fiscal ficou nas mãos da União, com a Super Receita em 2007, daí a legitimidade passiva é da própria União, conforme referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, ó. RESP 1325977, 2012. Essa corte firmou o entendimento de que a obrigatoriedade imposta pelo artigo 45 da Lei de Custeio quanto à incidência de juros e multa no cálculo da indenização das contribuições previdenciárias somente se opera a partir da edição da MP 1523 de 96, que, conferindo nova redação à Lei de Organização da Seguridade Social, acrescentou a sua previsão legal. No exemplo que eu dei foi ano de 2000, ele vai ter que pagar juros, multa e correção.
Pode parcelar? Pode, mas só vai considerar o período depois de pagar a última parcela. Então, nesse caso, ele pagando esse ano de 2000 à vista, ele sai aposentado do INSS, como de fato saiu, acabou sendo um caso real. Já a indenização para levar para o serviço público via contagem recíproca, a gente vai aplicar o inciso 2, que é 20% da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins de contagem recíproca de que tratam os artigos 94 a 99 da Lei 8213, observado o limite máximo do artigo 28, que é o teto de 5.645,80. Fica bem mais caro. Quem já é servidor público efetivo e quer indenizar um tempo que foi autônomo no regime geral, é 20% do salário atual no serviço público, limitado a 20% de 5.645. Ou seja, se a pessoa ganhar 10, 15 mil reais, vai ser 20% de 5.645, que vai ser mais de R$1.000 por mês a ser indenizado, fora a incidência dos juros, correção e multa. Esse colega meu mesmo, um período de cerca de 2 anos, a indenização dele foi calculada em mais de R$200 mil. Até hoje ele não pagou. Ele disse que não vai pagar não, que não tem esse dinheiro e não tem interesse em parcelar. Bom, se o contribuinte individual autônomo deve contribuições previdenciárias nos últimos 5 anos, descabe a indenização previdenciária. Haja vista que, se é um período tão recente dos últimos 5 anos, nesse caso, ele paga diretamente a contribuição com os encargos normativos, de modo que a indenização só é cabível para situações mais antigas. O próprio parágrafo 3º expressamente destaca essa hipótese. O disposto no parágrafo 1º desse artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do respectivo direito de a previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se em relação a elas as disposições aplicadas às empresas em geral. Aí, o período indenizado ele é considerado como tempo de contribuição. Um erro que acontece são pessoas indenizar períodos para fins de carência da aposentadoria por idade. Me apareceu um caso desse há alguns meses atrás e a pessoa pagou a indenização e não conseguiu se aposentar. O período de carência é o recolhimento mensal da contribuição previdenciária de modo tempestivo. A aposentadoria por idade, além da idade mínima, requer uma carência de 15 anos. Tinha uma pessoa que tinha uma carência de 14 anos e 2 meses, faltavam 10 meses de carência. Não sei se teve orientação errada, certamente teve, mas não sei de quem. E essa pessoa que trabalhou lá atrás como autônomo, indenizou 10 meses para chegar nos 15 anos da carência. Indenizou à toa, porque carência é recolhimento mensal tempestivo. O pagamento da indenização não é considerado para efeitos de carência. Só tem previsão normativa, inclusive isso é um tema pacificado, de considerá-lo como tempo de contribuição. E essa pessoa pagou a indenização previdenciária de modo desnecessário, porque o objetivo dela era contar para fim de carência que não tinha previsão normativa. Vejam, algumas pessoas buscam pagar a indenização de períodos que não exerceram atividade laboral remunerada na qualidade de segurados facultativos. Isso não é previsto e não é aceito nem pelo INSS e muito menos pela jurisprudência. Então a pessoa paga como facultativo há alguns anos. Mas há 5 anos atrás eu não paguei como facultativo, tem uma lacuna no meu quinis e tudo mais. Eu posso pagar a indenização. 5 não tem decadência, em tese. 10 anos atrás, eu posso pagar esse recolhimento de 10 anos atrás que eu era facultativo? Não. O INSS não aceita e a própria jurisprudência não permite isto. Porque tem situações que a gente tem que diferenciar a posição do INSS da jurisprudência, a exemplo da multa e dos juros para os períodos até 11/10/96, que o INSS considera, mas o STJ manda retirar, inclusive o STJ está correto, porque você não pode multar por períodos antigos que nem tinha previsão da multa. Você não pode multar de modo retroativo, a lei punitiva não pode retroceder, evidentemente que o STJ ele está correto.
Só que como o segurado facultativo é uma pessoa que não está exercendo atividade laboral remunerada, ela nunca foi obrigada a recolher a contribuição previdenciária. Se ela não é obrigada a recolher a contribuição previdenciária, não existe nada a indenizar, porque ela nunca deveu a Previdência Social. Daí que é impertinente se buscar indenização previdenciária de períodos em que a pessoa não exerceu atividade laboral remunerada. No exemplo dado, o caso típico é para contribuinte individual autônomo, que é aquele que tem a responsabilidade tributária de recolher e não o fez. Outro sim, é impertinente falar em indenização previdenciária dos segurados que têm presunção de recolhimento. Por exemplo, o empregado, o trabalhador avulso, atualmente o contribuinte individual que trabalha para a pessoa jurídica. Nesses casos, mesmo que a empresa ou o empregador doméstico, no caso do empregado doméstico, não tenha recolhido a contribuição previdenciária, também é totalmente impertinente em falar de indenização, porque à luz do 33, parágrafo 5º, combinado com o 34.1 da Lei 8213, o 33.5º é da Lei de Custeio, esses segurados têm presunção de recolhimento da contribuição previdenciária. Daí que basta que eles provem por documentos contemporâneos, complementados por testemunhas, que exerceram atividade laboral remunerada, porque é o tomador do serviço que é o devedor da contribuição previdenciária. Também nessa situação é totalmente impertinente falar de cabimento de indenização previdenciária. Enfim, isto, pessoal, era o que eu tinha para falar no dia de hoje. A gente vai prosseguir na quarta e na quinta noite. Ao final da palestra de quinta, a gente faz o sorteio dos livros e o sorteio das meias bolsas de pós-graduação, tanto EAD quanto presencial. Quem não fez a inscrição, corre até o momento do sorteio. Você precisa estar inscrito, sob pena de não constar da lista lá de sorteados. Eu queria agradecer a atenção no dia de hoje e dar uma até logo, porque amanhã nós retornaremos com a segunda palestra. Um abraço para vocês e tenham todos uma boa noite.